O sistema reprodutor feminino é dividido em órgãos externos e internos, que possuem diferentes funções. No sistema genital feminino, temos processos como a fecundação e a menstruação. Neste vídeo, será dada ênfase a seus órgãos internos, explicando suas funções, os seus ciclos e seus processos fisiológicos. O sistema reprodutor feminino é um conjunto de órgãos internos e externos da mulher responsáveis pela reprodução. Os órgãos internos são compostos pelos ovários, direito e esquerdo, tubas uterinas, direita e esquerda, útero e vagina. Os órgãos externos são compostos pelo monte de Vênus, grandes lábios, pequenos lábios e clitóris. São órgãos sexuais primários e neles se desenvolvem os oócitos, que são células germinativas femininas. A função endócrina mais importante dos ovários é a produção de hormônios sexuais, estrógeno e progesterona. São contráteis que se encontram na região superior lateral do útero. São divididas em regiões tendo as fíbrias, que parecem franjas, próximas ao ovário, o infundíbulo, que é a parte distal da tuba, ampola, que é a parte mais longa, e o istmo, região mais estreita e mais próxima do útero. As tubas conduzirão os ócitos liberados pelos ovários até o interior da cavidade uterina. Nelas ocorre a fertilização em condições normais. É um órgão muscular oco que possui uma forma de pera invertida. Nele se desenvolverá o embrião e o feto em caso de fecundação. Na região superior, liga-se às tubas uterinas e na região inferior está ligado com a vagina. É formado pelas seguintes regiões: o fundo, o corpo, colo e ósteo. Possui 3 camadas concêntricas: endométrio, miométrio e perimétrio. É um canal de aproximadamente 6 a 10 centímetros de comprimento com paredes elásticas, que se liga ao colo do útero e aos genitais externos. Possui glândulas de Bartoli de cada lado de sua abertura, onde será secretado o muco lubrificante. A glândula de Skinner segrega uma enzima que intervém na excitação e ejaculação feminina. É uma região de elevação de tecido adiposo localizada à frente da sífise púbica, onde existem pelos pubianos que protegem a superfície óssea cartilaginosa. Nessa região também se concentra uma grande quantidade de tecido adiposo. São pregas ou dobras cutâneas laterais ricas em tecido adiposo. Servem de proteção indireta para o ósseo da uretra, clitóris e vagina. São 2 pregas mediais que circundam um vestíbulo, localizadas no interior dos lábios maiores. Aumentam seu volume em momento de excitação por uma região bastante vascularizada. Localizado acima da uretra, apresenta a mesma formação do órgão genital masculino, o pênis. A maior parte da composição fica no interior da região genital feminina. É constituído por tecido com grande número de terminações sensitivas, atuando apenas como órgão de excitação sexual. A fecundação humana é o momento de encontro do espermatozoide com o óvulo. Em seguida, o gameta feminino estará pronto para ser fertilizado pelo masculino e inicia-se o processo de formação do embrião. O começo do processo de fertilização envolve diversos aspectos até que seja formado o zigoto. Na relação sexual, os espermatozoides são lançados dentro do corpo da mulher e começam uma verdadeira maratona até chegarem ao óvulo. Os espermatozoides são atraídos por substâncias químicas liberadas pelo óvulo e nadam em busca dele. Além disso, substâncias do sêmen estimulam as contrações da musculatura do útero,
que, juntamente com os movimentos dos flagelos, levam os espermatozoides até a tuba uterina. Milhares de espermatozoides morrem no caminho, uma vez que o ambiente vaginal é ácido e as células de defesa prontas para eliminar os invasores. No entanto, outros milhares de sobreviventes continuam juntos a lutar contra as barreiras para entrarem no óvulo. Ao encostar nas camadas mais externas do óvulo, acontece uma reação no cromossomo dos espermatozoides, liberando enzimas digestivas que ajudam a dispersar as células foliculares. Quando o primeiro espermatozoide atingir a membrana vitelínica mais interna, impedirá a entrada de outros. Com a entrada do espermatozoide, suas estruturas fundem-se ao óvulo. Assim, os corpos basais do flagelo originam os centríolos do zigoto. O resto do flagelo e as mitocôndrias degeneram. Em seguida, acontece a união dos conteúdos dos pronúcleos masculino e feminino, processo chamado de cariogamia. É nesse momento que é originado o zigoto, a primeira célula do novo ser. Essa etapa costuma ocorrer nas primeiras 24 horas após a entrada dos espermatozoides no útero. O ovócito secundário completa sua divisão, formando um corpo polar secundário e o pronúcleo feminino. O núcleo do espermatozoide aumenta de volume, originando o pronúcleo masculino. A partir da formação do zigoto, começa um processo de divisões celulares que originará muitas células. Essas segmentações ou clivagens do zigoto marcam o início do desenvolvimento embrionário. Quando chega a um estágio chamado blastocisto, o embrião poderá se implantar na parede uterina. Depois que o embrião se fixa na parede uterina, as células continuarão a se multiplicar, formando camadas celulares chamadas folhetos embrionários ou germinativos. A partir das camadas celulares mais externas, surgem dobras que formarão estruturas com importantes funções durante a gestação. São chamadas de anexos embrionários, o córeo, o amínio e o saco vitelínico. O córeo e o âmnion se desenvolvem juntos. O espaço formado pelo âmnion será preenchido pelo líquido amniótico, que protegerá o feto de choques e permitirá que ele se movimente. O córeo é intimamente ligado ao tecido uterino. Depois forma projeções, formando as vilosidades coriônicas, que penetram na parede uterina e, por fim, origina a placenta. A partir dos folhetos embrionários serão formados todos os órgãos do embrião. O folheto embrionário mais externo, chamado ectoderma, é que formará o sistema nervoso e os órgãos dos sentidos. Os primeiros órgãos que se formam são o encéfalo, a medula espinhal e a coluna vertebral. É caracterizado por algumas etapas diferentes que formam esse ciclo. Também é característica do ciclo menstrual da mulher hormônios que estão envolvidos, que fazem acontecer essas diferentes etapas. Para entender um pouco sobre o ciclo menstrual da mulher, temos como uma característica importante dessas etapas o primeiro dia, que ele é considerado como o dia da queda da menstruação. Temos também o 14º dia, ou a segunda semana do ciclo menstrual, que é nessa semana que a mulher se encontra fértil, caracterizado pela ovulação da mulher. Existe o envolvimento de 3 glândulas consideradas importantes, sendo que 2 ficam no encéfalo, na cabeça, e a outra é o ovário, órgão presente no sistema reprodutor feminino. Essas glândulas são representadas pelo hipotálamo, que irá produzir hormônios e controlar outra glândula, a hipófise. Esses hormônios que irá produzir a hipófise são chamados de GnRH, hormônio liberador de gonadotrofinas. A hipófise irá liberar 2 hormônios importantes, conhecidos como os hormônios hipofisários, que vão estar envolvidos nessa parte da regulação do ciclo menstrual.
sendo esses hormônios, os FSH e o LH, tendo a função LSH, hormônio chamado de hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante, eles são os hormônios que irão agir diretamente no ovário. O ovário, pela ação desses dois hormônios, irá produzir outros hormônios, sendo eles estrogênio e a progesterona. Diante o gráfico, podemos observar como ocorre o ciclo menstrual e a sua interação com os hormônios diante essa etapa e o seu desenvolvimento. No gráfico está presente os hormônios produzidos, a adenohipófise, os produzidos pelo ovário e o que acontece no útero durante todas essas transformações. No gráfico está representadas essas transformações em um ciclo de 28 dias, ao qual se compõe o ciclo menstrual. Está presente o hormônio FSH, chamado como hormônio folículo estimulante, representado no gráfico pela linha verde. O hormônio luteinizante, LH, está representado no gráfico pela linha azul. O FSH ele tem a função de estimular alguns folículos nos ovários. A mulher tem volta de 10 a 12 folículos. Eles vão se desenvolvendo. Diante alguns dias, perante esse desenvolvimento, apenas um folículo vai prosseguir o seu desenvolvimento. Os outros 3 primeiros não continuam a se desenvolver, ou seja, só um deles irá prosseguir no seu desenvolvimento. E dentro desse folículo existe um óvulo, que é o famoso gameta feminino. A linha roxa representa um aumento na concentração da progesterona. Logo em seguida, na quarta parte, mostra o endométrio que está sendo desgastado na menstruação. Ele começa a ser produzido novamente e aumentar a sua espessura, como é mostrado no gráfico. A partir do 12º ao 13º dia, ocorre uma queda na concentração do estrogênio. Com isso, o FSH volta a crescer e o LH, hormônio luteinizante, vai aumentar a sua concentração, sendo mostrado no gráfico. No pico desse hormônio luteinizante, ele indica a ovulação, que só irá acontecer se no momento que tiver essa concentração super alta de hormônio luteinizante. Diante dessa concentração, o óvulo é liberado para as tubas e esse folículo entra em um processo de retração, ficando amarelado, vindo até a receber um outro nome, corpo lúteo ou corpo amarelo. Ao mesmo tempo que ele irá se retrair, opostamente a isso, esse corpo lúteo irá produzir bastante progesterona, com uma certa produção de estrogênio. Isso demonstrado na terceira parte do gráfico. A inibição dos níveis de FSH e LH são reconhecidos como feedback negativo. A queda do FSH e do LH são inibidos pela alta concentração de estrogênio e progesterona. Esse feedback acontece porque ocorre a ovulação e o folículo se transforma em corpo lúteo, que irá se retrair e produzir progesterona. Ao se aumentar a progesterona, se aumenta um pouco do estrogênio. Também o aumento desses dois hormônios ovarianos irá inibir o LH e o FSH, sendo esse o feedback negativo. Outra coisa que é importante e é demonstrada no terceiro e quarta parte do gráfico, que o aumento da progesterona vai estimular o aumento da camada do endométrio. Isso representado na quarta parte do gráfico, como podemos observar. E se percebe-se que no final desse aumento, por volta do 14º dia, é o seu período fértil, ocorrendo a fecundação. Se diz que esse é o melhor período, pois o endométrio está super grande, ajudando a fixação do embrião no endométrio. Caso não ocorra a anidação, ou seja, caso a mulher não fique grávida, por volta do 26º, 27º dia, os níveis de progesterona irão cair, porque o corpo lúteo está sumindo, ocorrendo a queda do nível de estrogênio e progesterona. Eles caindo vai ser um sinal para que o endométrio comece a descamar. Ele descamando, ocorre a menstruação, se tendo a conclusão
que a mulher menstrua porque o endométrio não recebeu o embrião, assim sendo um sinal para novamente recomeçar o ciclo menstrual feminino diante as suas etapas novamente.